Alunos, a gente pega e teve nossas aulas de história e agora a gente chegou ao momento de fazer a avaliação daquilo que nós aprendemos. O que nós aprendemos, de que forma nós aprendemos, a que ponto nós aprendemos. E eu estarei com vocês agora fazendo essa revisão. Vamos lá para a revisão geral da aula 36, a revisão geral de história, que nós, claro, nós iremos fazer de toda a unidade 2, mas eu separei algumas aulas da unidade 2 que também foram muito importantes. Essas últimas aulas aí sobre o feudalismo e sua transição, nós temos aí esse feudalismo e sua transição, nós temos a Igreja Medieval 1, a Igreja Medieval 2, a importância do estudo da África 1 e 2. Então, serão os assuntos que nós iremos trabalhar nessa revisão. E a gente começa pelo feudalismo e suas transições. Sistema feudal. Olha aí o sistema feudal como se dá. Nós temos o Império Romano, que também foi assunto que nós estudamos, o Império Romano, assim mesmo como o Império Egípcio. Nós temos os faraós egípcios, que foram outro assunto que nós estudamos, assim mesmo como os gregos, que não fizeram um império centralizado, mas nós tínhamos as cidades e estados gregos. Os romanos, eles ocuparam toda a Europa. Depois nós tivemos os povos germânicos chegando na Europa, invadindo e acabando com o Império Romano do Ocidente. Acabou o Império Romano do Ocidente. É um período de transição que nós dizemos que nós saímos da Idade Antiga e entramos para a Idade Média. E esses povos germânicos, eles foram se estruturando ali na Europa, formando reinos chamados de bárbaros, mas reinos. Nós vimos o reino dos francos, lembra dos francos? Os francos fizeram um grande reino centralizado. A dinastia merovingia, depois a dinastia carolíngia, lá dos francos, fizeram reinos centralizados perante a Europa. Então, nós estudamos esse período, nós chamamos de Idade Média, um período que vai durar 1000 anos, aonde nós tivemos quem fortaleceu a Idade Média, foi fortalecido justamente pela centralização da Igreja Católica. A Igreja Católica é quem vai estar na Idade Média com fortalecimento. Por quê, professor? Porque a Igreja Católica era a única instituição na Idade Média que ela era centralizada. As demais instituições eram fragmentadas. Existia o rei, mas existiam os senhores feudais. Então ele perdia um pouco esse poder. Vamos lá, na nossa aula, na tela para vocês, para a gente ver essa sociedade, essa economia feudal. A produção da economia feudal era uma produção de consumo próprio, não era para comércio, fazer comércio. A relação do feudalismo aí, se caracterizou no feudalismo, foi uma relação de servidão. Não confunda conhaque de alcatrão com catraca de canhão, meu aluno. Servidão é diferente de escravidão. O feudo produzia cereais, produzia carne, leite, roupa, utensílio doméstico, de trabalho, material. O metal e o sal vinham de fora. Então, eles produziam o seu autossustento. Essas atividades, a servidão é uma relação de trabalho geralmente considerada superior à escravidão. Criação de animais, carneiros, bois, cavalos. Nós vimos aqui trigo, cevada, centeio, ervilha, uva. Eram produtos agrícolas aí. Nós vimos também que o feudalismo, essa divisão do feudalismo, preste atenção nessa divisão do feudalismo e preste atenção qual é a função de cada uma delas. O campo aberto era uma terra de uso comum, os servos podiam recolher madeira e soltar seus animais. Campo aberto, todos podiam usar. Reserva senhorial, eram terras que pertenciam exclusivamente ao senhor feudal. Então, a reserva senhorial, ela pertencia exclusivamente a esse senhor feudal. Manso servil ou tenência, terras utilizadas pelos servos, das quais retiravam o seu sustento. Então, esse campo aberto, ele era coletivo, aqui era só do senhor feudal e aqui era do servo, mas daí o servo pagava os seus impostos.
A igreja. Na Idade Média nós temos essa instituição centralizada, a igreja bem centralizada, a igreja possuindo esse poder de evangelização, esse poder de organização social, esse poder de organização política. Então, preste atenção que o papel da igreja ele é muito forte dentro da Idade Média. O poder da igreja só vai diminuir lá na Idade Moderna, com o Renascimento, que começa a cair um pouco e ser questionado o poder da igreja. Tela para vocês. Nós temos aí a igreja e a evangelização da Europa Ocidental, a ação da Igreja Católica e a organização do clero. Vamos pela organização do clero. Nós vimos que o clero ele se organizava de duas formas. Nós temos o clero regular, que era formado por padres, bispos e arcebispos. Clero regular, padre, bispo e arcebispo. E o secular. E o clero regular, que era formado pelas denominações, pelos franciscanos, pelos beneditinos, pelos monges, vamos chamar ele de monges, né? Franciscano, beneditino, dominicanos, carmelita, augustiniano. Falar nisso, os franciscanos eles estiveram muito presentes aqui no Brasil no processo de ocupação. Nem sempre a autoridade papal foi aceita por todos os membros da igreja. Inclusive, São Francisco de Assis quase faz uma divisão aqui. E aí o Papa teve que intervir. E nós já tivemos o cisma do Oriente, a divisão da Igreja Católica em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa Grega. O cisma do Oriente fez essa divisão. E o poder temporal da igreja, poder temporal. O Papa, desde 756, era administrador político do patrimônio de São Pedro, que é o Estado da Igreja Católica. O Vaticano, lembra daquela foto, eu lá dentro do Vaticano e tudo, que nós fizemos? Pois é. Além do poder religioso, o Papa contava com o poder temporal da igreja. O Papa podia acumular riqueza a partir da doação de terra feita por fiéis que desejavam a salvação. Você pagava pela sua salvação. Isso ainda bem que acabou, né? Acabou essa questão. Hoje não existe mais isso aí. Ninguém vende terreno no céu, caneta benta. Acabou isso daí. Isso só existia lá na Idade Média. Olha aí, ó. As investiduras. Daqui foi um conflito muito grande entre o rei e a igreja. As investiduras que eram as nomeações feitas pelo imperador que visavam interesses pessoais e do reino. A quem caberia nomear os sacerdotes para o cargo eclesiástico? O Papa ou o imperador? Quem nomearia? Porque quando teve o Sacro Império Romano Germânico, aqui no século X, o imperador Otto I, ele passou a intervir nos assuntos da igreja. Ele queria nomear os papas, ele queria nomear os bispos da igreja. Aí teve o conflito da investidura aí, ó. Agora vamos para a segunda aula sobre a igreja, onde nós falamos dessa ação da igreja, a questão, o Tribunal da Inquisição, falamos das cruzadas, falamos qual era a ação da igreja aí para combater a heresia, criada no século XIII, 1231, Tribunal da Inquisição, que iria combater os heréticos. Meu Deus, quantas pessoas foram torturadas, foram para a fogueira. O Tribunal da Inquisição, que foi a face cruel da igreja. Nos diversos países cristãos, nem sempre a fé popular estava de acordo com a igreja. Imagine coisa que acontece lá na Idade Média. A Igreja Católica, que era a grande representação do cristianismo, apoiava a tortura, apoiava a morte de outras pessoas. Isso só acontece na Idade Média. Pelo amor de Deus, ainda bem que isso acabou. Nós não vemos cristãos apoiando hoje a tortura, como se apoiou lá na Idade Média. O Tribunal da Inquisição, ele julgava, torturava, condenava e queimava quem era condenado por heresia. Nós tivemos várias figuras históricas
que foram para a fogueira da Inquisição. Mas seguindo a aula, nossa aula de revisão aí, olha na tela para vocês, nós temos aí o tribunal, ele atuava em vários reinos, atuava na Itália, atuava na França, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, e em tudo aquilo que compromete o sentir, o pensar e o agir das pessoas. Ele era tão forte que ele ia. O que você sente? Como você age? Como você pensa? Tudo isso daqui você não pode pensar longe da igreja. Quem lhe diz como agir, como pensar e como sentir é a igreja. Na Espanha, a Inquisição contou com 25 mil funcionários numa burocracia pública. 25 mil funcionários, maior do que vários municípios do estado de Rondônia hoje. Nós temos também, nessa aula, nós vimos as cruzadas, os cavaleiros templários, indo para onde? Indo para a Terra Santa, buscar retomar a Terra Santa. Vimos em 1905, o Papa Urbano II inicia essa guerra. Uma guerra que foi iniciada com um Papa que deu continuidade com os 6. As cruzadas deixaram consequências marcantes na política econômica da Idade Média. De 1096 até 1270, a cristandade europeia organizaram 8 cruzadas e cada uma teve característica própria. Teve até cruzada das crianças, que morreram todas afogadas e boiavam na Bahia. Uma coisa triste. Nós temos aí, a importância do estudo da África. Assunto fresquinho. Nós vimos a África Atlântica, nós vimos essa importância do estudo da África, o continente africano e a diversidade, a língua africana. Nós vimos tudo isso aí na nossa aula. África Atlântica. África Atlântica. Durante muito tempo, a sociedade brasileira seguiu as características da organização portuguesa. A organização baseada em modelo europeu que levou em conta apenas a participação do colonizador. No segundo plano, tivemos a participação dos indígenas, dos africanos e seus descendentes na construção da sociedade brasileira. Então, por isso que nós, brasileiros, se torna interessante nós estudarmos sobre a população da África, porque hoje, mais da metade dos brasileiros são descendentes desses povos africanos. Então, a cultura brasileira ela tem uma influência muito grande da história desses povos indígenas e povos africanos que vieram além mar em navios negreiros. Condições para a sociedade como oportunidades iguais para todos. Também nesta aula, o professor Lorismar trabalhou com vocês sobre a cota. O que é a cota hoje dentro das universidades? Porque hoje, que é um sistema de cota nas instituições de ensino superior sobre o contexto afro-brasileiro. Suscitou discussões e despertou os interesses da sociedade sobre a formação da população brasileira. Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, que conhecida como Lei das Cotas. Nós vimos também o estudo da África 2. Esse assunto que a gente acabou de dar aula para vocês, que vimos a África mediterrânea, a África subsaariana, a economia, a sociedade, a escravidão da África. Agora eu trabalhava com vocês sobre isso, sobre essa África mediterrânea. O desenvolvimento, o intenso comércio de caravanas lá que se davam, a ocupação árabe que se deu, o grande deserto, que é o deserto de Saara, a influência que esses povos sofreram de povos vindos de outros lugares, os árabes, os portugueses, os ingleses, são povos vindos de outros lugares que vão ter uma influência muito grande aí. Vimos essa África subsaariana, ou seja, a África que fica abaixo do deserto do Saara, que era uma África pouco conhecida, uma África formada pelos Hutus.
homem ou indivíduo, que deram origem aos bantus, esses povos, permaneceu mais isolada do que os outros locais da África, como a África do Mediterrâneo, que era uma África muito mais conhecida. Devido ao deserto Saara, essa África ficou um pouco isolada do mundo. E entrou em contato com os povos de outros continentes portugueses no século XV. Imagine vocês, se a floresta amazônica faz esse isolamento de quem mora no norte para quem mora no sul, imagine um deserto do que ele não faz. A pessoa, para enfrentar o deserto, ela demorou muito. Atravessar aquele deserto tem 700 quilômetros de largura, pelo amor de Deus. Nós temos aí essa economia da África. Os homens preparavam o solo e as mulheres plantavam e colhiam, essa divisão do trabalho entre homens e mulheres. Hoje, a mulher prepara o solo e a mulher planta e colhe. Esses bandos de homens preguiçosos. Pelo amor de Deus, aluno, não vão ter preguiça não, hein? Nós temos aí a parte central das aldeias, era destinada à vida coletiva e funcionário de feiras. A agricultura tinha grande importância na região, sendo praticado com instrumento como enxada e pá. Era o ferro sendo descoberto, o ferro sendo produzido. Alunos, a gente faz uma rápida explanação dessa, para vocês fazerem a prova, mas sabemos que vocês já estudaram toda essa unidade 2 para fazer essa prova. Toda essa unidade 2, que nós começamos lá a ver esses povos bárbaros, como eles se formaram, como eles se caracterizaram. Então, como é que vão essa transição da Idade Antiga para a Idade Média? Nós vimos aí também os povos romanos, Roma, Grécia, Egito, a formação desses povos que vão dar essa característica da Europa, da África, da Ásia, porque o Império Romano ele pegava do Oriente ao Ocidente. Imagina vocês, o Império Romano ele foi tão grande que ele precisou ser dividido em dois. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Onde o Império Romano do Ocidente ficou na capital, onde? Lembra? Isso, lá em Roma. Lá em Roma. E o Império Romano do Oriente, onde foi a capital que ficou? Vocês estão lembrados? Não. Constantinopla. Então nós temos aí essa divisão do Império Romano. Até que nós tivemos a invasão dos povos chamados povo bárbaro, que tomaram o Império Romano do Ocidente e fizeram reinos fragmentados, visigodos, ostrogodos, alamanos, suevos, os francos, os vândalos, tantos povos germânicos que ocuparam ali a Europa. E na ocupação que eles fizeram na Europa, nesse reino fragmentado, eles tentaram e eles se converteram ao cristianismo. O cristianismo, que já tinha se tornado a religião oficial do Império Romano, vão ter a convenção desse povo germânico que vai se converter ao cristianismo. Aí nós temos um outro contexto, nós temos a Igreja Católica se fortalecendo, esses povos fragmentados aí tentando se fortalecer com o apoio da Igreja Católica. Nós tivemos a criação do Sacro Império Romano Germânico, o Papa chegou lá e cria o Sacro Império Romano Germânico. E toda essa característica que nós vemos na Europa, nessa chamada Idade Média. Espero que a aula de vocês, a aula que nós trabalhamos, essa revisão que nós trabalhamos, ajude vocês. Mas eu sei que vocês estudaram aí a unidade todinha e irão fazer uma prova maravilhosa. Façam a prova e depois eu quero ver só aquelas notas maravilhosas que o professor presencial vai passar para nós. Um grande abraço e até a próxima aula.